McDonald's. Você sabia que o verdadeiro faturamento do McDonald's vem do aluguel de terrenos e não dos lanches? Sim, a maior rede de fast food do mundo é na verdade uma grande imobiliária. Isso começou porque foi a única saída que encontraram para vencer a falta de recursos. Resumidamente, a história foi assim. Os irmãos McDonald's tinham uma lanchonete no estado da Califórnia. O serviço era simples, o atendimento rápido, menu enxuto e público variado. Um vendedor chamado Ray Kroc passou por essa lanchonete e ficou encantado com o lugar. De imediato, viu a oportunidade de fazer fortuna através de franquias. Inicialmente, os McDonald's não queriam sua proposta, porém o vendedor insistiu e eles enfim aceitaram. Contudo, os McDonald's lhe impuseram um contrato na qual 98,1% do montante das vendas ficariam com os franqueados, 0,5% ficariam com os irmãos e 1,4% ficaria para a empresa de Ray. E dessa percentagem de 1,4% sairiam os investimentos em marketing, despesas de operação e remuneração do empresário. Era um contrato inacreditável. Ray teve de fazer os empréstimos e estava perdido. Foi quando, milagrosamente, o diretor financeiro da empresa propôs o seguinte: arrendar terrenos bem localizados e alugar para os interessados em novas franquias, com poupudo ágil. Para compensar a baixa percentagem nas vendas, os novos parceiros pagariam também uma salgada taxa pelo terreno. A ideia foi genial, e o vendedor Ray montou uma imobiliária e viajou pelo país à procura de terrenos. E a estratégia deu certo, uma eficiente fonte de lucro para a empresa. Bombril. Um homem chamado Roberto fez um empréstimo para um amigo, e seu amigo, em vez de pagar em dinheiro, pagou com uma máquina de produzir lãs de aço, que valiam muito. Mas Roberto não sabia o que fazer com aquela máquina. Tentou vender e não conseguiu. Foi então que resolveu pôr a máquina para funcionar e iniciar a produção das lãs de aço. Foi de porta em porta oferecer a novidade para as donas de casa, para ajudar na limpeza doméstica devido às famosas 1001 utilidades. A princípio, as domésticas olharam com desconfiança, mas logo aceitaram e perceberam a utilidade do produto. No primeiro ano, as vendas da esponja chegaram a 48.000 unidades e Roberto comprou novas máquinas para aumentar a produção, que triplicou. Hoje, a Bombril é tão lembrada no Brasil, tal como é lembrada a Coca-Cola. O Boticário. Um jovem formado em bioquímica chamado Miguel resolve instalar uma farmácia de manipulação em uma ladeira. Com o tempo, ele observou que a ladeira fazia com que as clientes preferissem esperar o medicamento ficar pronto na loja, porque se voltassem mais tarde teriam que subir novamente a rampa. Como as mulheres ficaram paradas sem fazer nada, o farmacêutico viu a oportunidade de expor cremes e shampoos nas vitrines. Iniciou a produção artesanal de uma linha própria de cosméticos. Enquanto aguardavam, as consumidoras podiam experimentar os produtos e conhecer os lançamentos. Forma esperta de incrementar as vendas. Mais tarde, planejou abrir uma filial. Mas os terrenos locais mais movimentados eram muito caros. Nos anos 70, perfumes só eram vendidas em farmácias, onde eram baratos, e em lojas de importados, onde eram caros. Miguel pensou então em aeroportos, locais de grande circulação e sem concorrência. Montaram uma loja de cosméticos diferente, com produtos nem altos e nem baixos, e um ambiente arejado e agradável. Os passageiros começaram a levar os produtos para suas cidades de origem e as comissárias compravam para revender em outras regiões do país, tornando a marca nacionalmente conhecida e hoje a maior rede de franquias de perfumaria do mundo. Magazine Luiza. Tal como a anterior, a Magazine Luiza também precisava expandir. Com grande variedade de produtos, necessitava de amplos espaços. Porém, locais propícios como shopping centers e pontos centrais de cidades eram muito caros, e essa expansão se tornava inviável. A saída foi a aposta em microlojas, espaços pequenos que não tinham produtos expostos, apenas vendedores munidos de catálogos, vídeos, pôsteres e computadores para exibir mercadorias aos clientes. Por não arcar com altos custos, a loja oferecia preços menores.
Realizada a venda, a empresa se comprometia a entregar itens para o cliente em até 24 horas. E na hora de fechar o negócio, o funcionário sugeria ao cliente conferir em outras lojas o mesmo produto e voltar para comprar por um preço menor. Graças à ideia das lojas virtuais, as microlojas, o Magazine Luiza se transformou na terceira maior rede de eletrodomésticos, brinquedos e móveis do Brasil, possuidora de 350 lojas, sendo 50 virtuais e faturamento na casa dos bilhões. A falta de recursos para investir em propaganda e comunicação também podem gerar boas estratégias. Na década de 80, uma pequena loja de eletrônicos de Salvador foi procurada pela retransmissora local do SBT. O proprietário do estabelecimento, Luiz Carlos Batista, queria anunciar no canal. Batista ficou interessado, mas sua condição foi que a publicidade fosse veiculada no programa dominical de Silvio Santos, o que era uma tarefa muito difícil pelo valor ser elevado. Além disso, haveria confusão, pois a loja estava apenas disponível na Bahia. Quando ambos estavam quase desistindo da parceria, o empresário propôs que os anúncios do programa fossem narrados por um imitador, em vez do locutor original, e este imitador falaria apenas para a região. A execução foi bem feita e os telespectadores não perceberam a diferença. Por sacadas assim, a loja insinuante cresceu e se tornou a maior rede de eletroeletrônicos do Nordeste. O segundo caso envolve um pequeno fabricante de equipamentos médicos americano, chamado CSN. No início dos anos 90, a empresa havia desenvolvido um adesivo para fixar sobre o nariz que facilitava a respiração e aliviava a congestão nasal, mas as pessoas se recusavam a usá-lo por ele ser visível demais. A empresa não tinha recursos suficientes para explicar e promover o produto, mas tiveram a ideia de promover o produto a partir de jogos de futebol americano. Foram enviadas amostras grátis para as equipes usarem e melhorarem a performance em campo. Semanas depois, o público foi influenciado e vendeu bastante. Uma das fórmulas mais antigas da publicidade é se associar a personalidades. Uma lanchonete em 1963 era patrocinada por uma atração de TV, porém a emissora subitamente decidiu cancelar o programa. O programa infantil se chamava O Circo do Bozo e foi tirado do ar por tempo indeterminado. O dono do estabelecimento ficou aflito, pois era seu melhor meio de comunicação. Assim, o estabelecimento decidiu continuar com algum palhaço, mudando o nome e um pouco da aparência. A empresa recontratou o ator que fazia o palhaço na televisão e foi garoto propaganda em comerciais e cartazes espalhados. Virou um personagem da lanchonete McDonald's, com seu palhaço Ronald McDonald. Um calmante natural bastante conhecido é o chá, porém o americano Thomas Sullivan andava bastante preocupado. Como distribuidor de chá, enviava latinhas com amostras do produto para os clientes experimentarem. Mas o preço do metal estava aumentando. Para economizar, Sullivan começou a enviar o produto em seda chinesa. A seda, além de mais barata, mantinha o chá fresco e respirando. E o chá era enviado em saquinhos de seda feitos à mão. Os pedidos aumentaram, pois os clientes pensaram que era para mergulhar o saquinho de seda diretamente na água quente, um método mais prático. Sobre o tempo de crise, o livro mostra-nos um cenário envolvendo uma variável imprevisível, neste caso, o cenário de gráficas e distribuidoras de papéis no Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, sofria-se uma crise de abastecimento de celulose importada e, consequentemente, o segmento sentia este impacto. Contudo, ao invés de pressionar o governo, por exemplo, uma gráfica no interior de São Paulo investiu em pesquisas visando uma solução ao problema. Encontraram um substituto do que precisavam, a celulose, com base na celulose de eucalipto. Foi um ano de tentativa, enquanto os concorrentes acreditavam que aquelas pesquisas eram um tempo gasto, somado à sua crença também de que a oferta internacional voltaria a se normalizar. Já voltando às pesquisas, da gráfica do interior de São Paulo, a viabilidade logo foi comprovada e com o novo substituto, o Brasil pôde manter-se como não mais importador de celulose, mas entre os 7 maiores produtores no mundo devido à sua persistência e inovação. O livro também menciona como ocorreu a criação da Fanta, que nos leva de volta ao século XX, na Segunda Guerra Mundial.
A filial na Alemanha da Coca-Cola sofreu tragicamente devido ao conflito que ocorria mundialmente, visto que a matriz americana suspendeu os envios à fábrica local por serem de países rivais. Portanto, decidiu realizar testes para que não tivesse o negócio falhado. Tentou, primeiramente, com as matérias-primas da própria região, criar um substituto, já que a filial da Coca-Cola local da Alemanha teve seus envios suspendidos totalmente. Como o país vinha sofrendo com os estragos da guerra, a população, como consequência, também sofreu por isso e teve de provar novos produtos pela escassez nos mercados. Logo, viu-se o potencial do novo produto e a bebida foi um sucesso. Como curiosidade, Fanta é a abreviação de Fantastic, e o sabor de laranja foi trazido graças à Itália e foi levado aos Estados Unidos, que foi o responsável indireto de sua criação. Já em relação aos problemas em equipe, pode-se mencionar uma curiosidade citada no livro, isto é, nas antigas monarquias, os reis matavam os mensageiros que traziam más notícias. Levando isso em consideração, os reis não sabiam quais mensagens seriam trazidas, e, entretanto, os mensageiros passaram a não levar os problemas e informações que fossem negativas, fazendo com que os reis ficassem cada vez mais desinformados e isolados da realidade. Isso serve de exemplo de sempre manter uma relação saudável e comunicativa entre a equipe, e manter-se bem informado, tendo em consciência de que os problemas podem ocorrer e é essencial saber lidar com eles, para que não aconteça o mesmo que a grande parte das monarquias no mundo, o desaparecimento. Um exemplo dado pelo autor sobre o mesmo tema, trabalho em equipe, é o de Harry, um estoquista extremamente criativo e participativo. Suas sugestões eram notórias e aborreciam um pouco superiores, mas como suas ideias lhes eram interessantes, não tinha muito do que reclamar. Criou e planejou estratégias para atrair o público, sugerindo, por exemplo, fixar uma data para oferecer mercadorias com preços notavelmente mais baixos, pois assim atrairia mais pessoas à loja que poderiam se interessar por outros produtos, logo sendo a prática de liquidação. Outras ideias foram igualmente dadas de diversas formas, contribuindo positivamente ao mercado com ideias como, por exemplo, criar usuários presentes, iluminar vitrines de madrugada, com o objetivo de atrair os clientes, e a contagem regressiva para o Natal. Lembrando que o sucesso ocorreu devido à permissão da fala de um estoquista, onde acreditaram nas incríveis sugestões que foram dadas e dando suporte àquele que sempre participou com inovações. Isso mostra a importância de sempre ouvir recomendações e não proibir, desacreditar e restringir as pessoas de suas ideias, limitando a inovação, e sim deixar com que a criatividade e fala se expanda e crie novos horizontes. Agora chegou a hora de falar da Microsoft e uma brasileira chamada Soraya Bittencourt, que teve a ideia do site no começo da internet. O nome é Expedia, que hoje é o mais famoso site de turismo dos Estados Unidos. Esse projeto foi idealizado por Soraya em 1993 e só chegou à mesa de Bill Gates em um final de semana que ela invadiu o seu escritório que estava vazio e deixou um CD com o seu projeto, que foi aprovado semanas depois junto com um aumento salarial e um novo setor da Microsoft. Essa ideia, em 2008, estava faturando em quase 3 bilhões de dólares, e hoje em dia a Expedia é uma empresa independente. O próximo caso trata-se da 3M, que criou o produto Scott Guard, que evita que as roupas manchem. Essa ideia surgiu no ano de 1944, quando uma funcionária da 3M entrou com seu uniforme manchado com um produto químico de dias atrás. Ela comentou que onde foi derrubado o material não sujava de jeito nenhum. Então foi aí que surgiu a ideia do produto da 3M. O próximo caso tem maquiagem, mas se trata da Cola Pretty. O ano era 1969 e John estava atrasado para uma peça de teatro por causa da sua esposa que estava se arrumando. Durante a espera, ele começou a pensar como criar uma cola sólida que foi exigida por seu chefe. Então, sua esposa disse que só faltava passar o batom para ficar pronta e ir ao teatro. E em um passe de mágica, ele teve a ideia da cola bastão, funcionando como um batom. A próxima ideia não se trata de um produto, mas sim um jeito de cortar custos na produção de pneus de automóveis. Tudo começou em uma reunião para redução de custos que não estava rendendo pelas ideias tradicionais.
até que um faxineiro deu a sugestão da extinção das embalagens que os pneus tinham, para mostrar a marca e as informações necessárias do produto. A ideia, que parecia ruim, mas hoje em dia é usada por todas as marcas de pneu. Chegou a hora de falarmos de como a Toyota trata as ideias dos seus funcionários de forma diferente do que do lado ocidental do mercado. A Toyota e as marcas orientais não remuneram por ideias boas, mas sim com qualquer ideia, porque existe muita possibilidade de uma ideia considerada ruim sirva como de inspiração para uma ideia boa. E assim foi estabelecido a meta de 1 milhão de ideias por ano e o Festival de Ideias Anual da Toyota, que é um grande evento na empresa. Meninos barulhentos. Essa parte do texto conta sobre como estimular sua equipe a ter ideias e a recompensa por ela. É contada uma história de uma velhinha que morava em uma rua onde meninos faziam muito barulho. Então, ao invés dela pedir para eles falarem mais baixo, ela decidiu pagar para eles fazerem o máximo de barulho. Mas depois ela começou a pagar menos do que o combinado. Os meninos viram que não valia mais a pena gritar por pouco dinheiro e foram embora. Ao pagar por uma coisa que os meninos faziam de graça, a velhinha tirou o prazer de brincar. O mesmo acontece em uma empresa, se você pagar apenas por ideias aceitas. Em uma empresa chamada DuPont, um funcionário que estava insatisfeito de ver tanta sobra de material e a irresponsabilidade da empresa sobre essas sobras, decidiu reclamar, mas ninguém da empresa deu ouvidos a ele. Então um dia ele resolveu pedir as sobras ao encarregado e em casa o funcionário criou uma máquina capaz de moldar as sobras e transformar elas em plástico versátil. O funcionário que era da DuPont criou sua própria fábrica de vasilhas plásticas, a Tupperware, que atualmente a marca está presente em mais de 100 países e com vendas próximas aos 2 bilhões de dólares. Se fosse uma postura diferente da empresa DuPont, ela não teria perdido essa oportunidade. Por isso, a empresa deve estar aberta para ouvir seus funcionários. Um homem chamado Fry que frequentava a igreja tinha dificuldades em marcar as páginas do hino, pois ou os marcadores caíam e chamavam a maior atenção, ou ficavam muito grudados e quando fosse tirar, a página rasgava. Então ele lembrou de um adesivo que grudava e saía com facilidade, que foi descoberto por um colega que trabalhava na mesma empresa. Foi assim que surgiu o post-it, que foi de um marcador de livros para um revolucionário bloco de notas. Em 1979 aconteceu a segunda maior crise de petróleo, que foi desastroso para a economia e para a aviação. Uma companhia aérea que se destacava pela cultura de respeito, valorização dos funcionários e evitava demissões e buscava outras alternativas, chegou em um momento de dificuldade e a empresa reduziu coletivamente o salário. No entanto, a empresa devolveu tudo em juros e correção monetária. Depois de seguidos prejuízos, a empresa estava à beira da falência. E numa iniciativa inédita, os 50 mil funcionários resolveram se unir e dar $50 cada um. O dinheiro arrecadado de 2 milhões e 500 mil dólares foi utilizado para dar entrada no primeiro Boeing 767 da companhia. Essa atitude funcionou como ânimo e otimismo para a empresa. Atualmente, a companhia é uma das maiores dos Estados Unidos e talvez a melhor. Isso mostra como a colaboração é importante a uma empresa e a decisão de colaborar é muito importante para uma empresa decolar ou acabar falindo. É possível concluir que, entretanto, mesmo dentro de uma situação onde a falta de recursos financeiros, naturais ou humanos, além de problemas com a equipe, não é garantia de fracasso, visto que o autor cita diversas ocasiões distintas cujo objetivo é tentar encontrar uma solução para resolver um determinado problema. É visível que, durante todo o tempo, esteve tentando mostrar-nos formas de achar novas saídas. Tendo em mente a falta de recursos, vê-se a necessidade de analisar o ambiente que nos encontramos, visando o encontro de uma solução eficaz e aproveitar-se do próprio problema. Variáveis negativas imprevisíveis podem, inegavelmente, acontecer a qualquer momento na vida de um negócio, afetando diretamente o segmento específico de mercado. Porém, percebe-se que o próprio cenário de desastre pode levar a um novo produto ou serviço de sucesso. Sem dúvidas, o caos pode levar a um caminho brilhante e promissor. É necessário imprescindivelmente ter determinação e seguir tentando ao último minuto uma saída diferente para que o negócio não falhe, ousando ir contra as desmotivações e pessimismo ao que se refere à falha absoluta.